Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nesse dia. E hoje, a mensagem do dia para mim e para você é proibido parar, é proibido estacionar. Você já viu, com certeza, em algum lugar, uma placa que tem um Ezinho e um X, que diz assim, essa placa, ela significa que você não pode estacionar e você não pode parar. A mensagem do dia para mim e para você hoje é, meus irmãos, e muitas vezes, devido às circunstâncias, ou por nós mesmos, nós decidimos parar, nós decidimos estacionar. Nós achamos que não vale a pena continuar, ou que o próximo passo não vai ser bom. Então a gente para, a gente estaciona. E você sabia que a zona de conforto é o lugar mais propício para você ser tentado, para você entrar em problemas, para sua cabeça se encher de pensamentos negativos. A zona de conforto é um lugar onde você decidiu que já está tudo certo, que já está tudo bem, e que vai ser assim mesmo, e que você não tem mais o que fazer. E hoje, a mensagem do dia é, você foi convidado para marchar. Você foi convidado para andar. Se você não conseguir andar, vá de joelhos, mas você continue indo na direção do propósito de Deus. Tá difícil de você correr? Vá andando. Tá difícil de você andar? Vá rastejando. Tá difícil de você rastejar? Vá de joelhos, mas vá. Não pare. E hoje, nós vamos meditar em uma história que está escrita na Bíblia, no capítulo de Êxodo, capítulo 14. Vou fazer um resumo para o vídeo não ficar extenso. O povo de Israel já tinha sido liberado por Faraó para sair do Egito. Depois de todas as pragas, de tudo o que aconteceu, Faraó decide liberar o povo. Porém, depois dessa decisão, Faraó se arrepende de ter liberado o povo de Deus. E ele reúne todo o seu exército e vai perseguir o povo de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Sendo que a palavra de Deus deixa bem clara que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, tudo o que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus. Tudo o que acontece é permissão de Deus. O que não é bênção, o que não vai nos alegrar, vai nos ensinar alguma lição. Então tudo está nas mãos do Senhor. Então, minha gente, nessa história aqui, nesse contexto, o povo tinha sido liberado. Porém, os egípcios, o rei do Egito, decide que vai perseguir novamente o povo de Deus, de Israel. Mas você acha mesmo que quem persegue o povo de Deus vai se dar bem? Você acha mesmo que quem persegue o povo de Deus vai vencer? Mas não vai mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o general de guerra. Ele é o rei dos reis. E ele domina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a minha e sobre a tua vida. Então, se alguém se levantou para tentar te paralisar, se alguém se levantou para perseguir a sua caminhada, se alguém se levantou para tentar destruir você, meu irmão, se prepare. Porque o Senhor, o general de guerra, ele vai à nossa frente e ele vai derrubando todas as muralhas. Ele abre o mar se necessário for, mas ele faz o povo dele vencer em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então, se você parou por algum motivo, por conta de alguém, hoje a palavra de Deus é, se levante e marche. Se levante e volte a andar, porque o Senhor vai adiante de você. Aleluia, glórias a Deus. Então, o povo sai e vai para o deserto com Moisés. Moisés era o líder. E para não ficar nas minhas palavras, quando o povo de Deus vê que o exército do Egito vem perseguindo eles, sabe o que é que o povo diz? Diz assim, ó. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? O povo já começa a blasfemar, já começa a se aperrear. E muitas das vezes eu e você também fazemos isso. Nós vemos muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, muitos livramentos. E na hora do aperreio, a gente ainda diz, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu vim até aqui? E a gente fica procurando culpados. E na verdade, às vezes é Deus nos colocando em situações para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos dar direção e para mostrar o quão grande e poderoso é o nosso Deus na nossa vida. Aleluia. Aí sabe o que Moisés diz? No versículo 13 do capítulo 14, Moisés diz, não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje você viu, nunca mais os tornarei a ver. Aleluia. Deus está dizendo, sabe o quê? Deus está falando para mim e para você. Não tem esse pessoal aí, essa pessoa que tentou te parar, essa daí, você não vai ver mais. Não tem essa confusão que se levantou, e essa confusão não vai existir mais, porque eu estou indo adiante, eu estou indo na sua frente. Aleluia, glórias a Deus. Essa palavra é profética. O Senhor vai adiante do seu povo, quebrando muralhas, destruindo barreiras, abrindo o mar se necessário for, mas ele faz o povo dele vencer. Aleluia. E ele diz no versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe o que Deus diz para Moisés no versículo 15? Diz assim, por que clamas a mim? Por que você está aflito? Falando para Moisés, que era o líder do povo. Fala aos filhos de Israel que marchem. Aleluia, glórias a Deus. Deus está falando para mim e para você. Por que você está com medo? Por que você está clamando com medo? Fala, Deus está falando hoje, fala a este povo que marche, que continue andando, aleluia, glórias a Deus. E para resumir, o povo continua. O exército do egípcio foi lá
para atacar o povo. Só que Deus fez o quê? Mandou Moisés abrir o mar. Quando Moisés aponta o cajado para o mar se abre e forma 2 muros, uma à direita e outra à esquerda. E o povo passa em terra firme. Aleluia, glórias a Deus. Imagina, gente, um Deus que faz isso. Só o nosso Deus, e não existe outro. Aleluia. Não existe Deus tão poderoso como esse. Ele abre o mar e faz o povo dele passar. Sabe o que acontece? Os egípcios continuam perseguindo. E eles vão em direção ao povo do Egito também pelo mar. Sabe o que acontece? Deus coloca o anjo, não tem um anjo que ia na frente do povo, guiando o povo, e a coluna que ia guiando o povo, Deus coloca o anjo atrás do povo, e a coluna de proteção de Deus atrás do povo, e cria uma barreira entre os egípcios e entre o povo de Deus, aleluia. É assim que Deus faz com o seu povo. Nós estamos revestidos, nós estamos protegidos, guardados pela mão poderosa do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. E que Deus cria uma barreira entre eles, e eles não conseguem alcançar o povo de Deus. Minha gente, muitos podem tentar. Muitas são as investidas do inimigo contra nós, mas todas elas vão falir, porque o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, forte e soberano, está comigo e com você, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando livramento, e Ele protege, e Ele guarda o seu povo, e o povo passa em terra seca, aleluia. Só que quando eles estão se aproximando, os egípcios se aproximando do povo de Israel, Deus novamente fecha o mar, e todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Israel são afundados, ou seja, eles submergem e eles morrem. Infelizmente, essa é a realidade. Ai daqueles que perseguem um ungido ou uma ungida do Senhor. E a palavra de hoje é: não pare, não tenha medo, siga para o propósito que Deus colocou no seu coração, porque Ele é Deus e não há nada e nem ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. E agindo Deus, ninguém, mas ninguém pode impedir. E Deus deu livramento ao seu povo, e o povo passou em terra seca, e Deus continuou cuidando do povo no deserto, porque Ele é Deus, aleluia. Ele é o dono de tudo, inclusive da sua vida. A palavra de hoje é: o Senhor peleja por você. Então fica calada, fica quietinha, que Ele vai te fazer vencer e atravessar todas essas circunstâncias. Aleluia. Ele já mandou um anjo na frente para te proteger, para te defender. E Ele coloca um anjo atrás para te proteger, para te defender. E se for necessário, Ele abre o mar para você passar. Aleluia, glórias a Deus. Então não estacione e não pare, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.